paz seja convosco. Amém. Peço que a amada igreja abra vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 10. Glória a Deus. Segundo o louvor que foi entoado, diz: quero ouvir os sons dos céus. O meu coração é o teu altar. Nós vamos ouvir os sons dos céus um dia. Você quer ouvir os sons dos céus? Você está preparado? É disso que nós vamos falar na manhã de hoje. De estar preparado para ouvir os sons dos céus naquele dia. Glória a Deus. Você abriu sua Bíblia? Apocalipse, coloca na tela para a gente, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 10 em diante, diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Eu quero reler o 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Curva a tua cabeça. Deus eterno, todo-poderoso, nos ajuda a expor a tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a minha vida. Papai, estou aqui, estou emocionado. Porque a tua palavra é linda. Tu és lindo, Deus. Tu és tão bom, tão bom. Hoje eu levantei meditando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, Senhor. Eu sei, nós sabemos que as causas de estarmos de pé, de não sermos consumidos, é a tua bondade, é a tua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Temos consciência, Senhor, que não somos merecedores de nada, mas o teu amor nos impacta. O teu amor nos constrange de tal maneira, Senhor. O teu amor é tão grande, tão infinito, que não dá para mensurar, não dá para compreender, mas nós aceitamos. Confesso que não entendo, porque me amas tanto, Senhor, porque me amas de tal maneira, Senhor. Senhor, eis aqui a minha gratidão, a gratidão do teu povo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje eu estou emocionado. Raramente eu subo no púlpito e fico emocionado, mas eu estou emocionado. Nós vamos falar de um tema. Nós vamos falar aqui de Apocalipse, 1 Tessalonicenses 4,16. Eu já preguei sobre isso. Eu vou dar uma passada ali, mas eu vou me deter também mais em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quero falar da volta de Cristo. E a palavra de Deus, ela nos exorta, ela fala: conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem, querido? O que eu tenho, o que nós temos? Nós temos a Cristo Jesus. Glória. E a palavra de Deus nos orienta, nos exorta a conservarmos Cristo Jesus conosco em nossas vidas, que é Ele que tem a coroa da justiça preparada para nós. A palavra de Deus vem dizer para nós na manhã de hoje: olha, não se afasta de Cristo, conserva a tua salvação. E nós vamos ver que no verso 12 fala: e ao vencedor eu darei que tenha parte na árvore da vida. Então, é necessário que nós cultivemos, que nós a cada dia venhamos desenvolver essa salvação.
Ah, pastor Luiz, mas a salvação não está conquistada, não está ganha, está conquistada. Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Não há nada que eu e você possa fazer para pagar. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo no sentido de valorizar, de ter a consciência daquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você, de querer ansiosamente entrar nos céus. Nós cantamos um louvor que diz: eu quero ouvir os sons dos céus. O meu coração é o teu altar. Será, queridos, que nós estamos cantando esse louvor e nós podemos, enquanto estamos entoando esse louvor, as nossas palavras que está fluindo, que está saindo da nossa boca, será que o nosso coração está dizendo: de fato, Senhor, o meu coração é o teu altar? E será que Jesus está ouvindo, está recebendo, está dizendo: de fato, meu filho, eu sei que o teu coração é o meu altar? Então, fique alerta, fique aí a exortação, conserva o que Cristo fez lá na cruz por mim e por você, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. O Senhor, Ele às vezes nos dá uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para trazer à igreja. Às vezes Ele nos dá uma palavra de exortação, e às vezes Ele nos dá uma palavra de conhecimento. Hoje o Senhor me deu, na verdade, eu diria que um misto de palavra. Ele colocou no meu coração uma palavra de conhecimento para a igreja, mas também uma palavra de esperança, uma palavra de alegria daquilo que somos em Cristo Jesus e daquilo que nos espera. E quando nós sabemos, quando nós temos a certeza para onde estamos indo e o que nos espera, isso nos encoraja, isso nos dá alegria de viver. Como dizia o apóstolo Paulo: eu sei o Deus em quem tenho crido. Por isso não me envergonho do Evangelho de Cristo. Você sabe o Deus ao qual você tem crido? Você tem convicção e certeza para onde você está indo? Quando você pensa, se é que você pensa, mas eu creio que todos pensam, quando você pensa na hora da sua partida, você se alegra ou você se entristece, como muitos que não têm esperança? Para você, a hora da partida é apenas a hora da morte, a hora que vai acabar tudo. É a hora que você vai deixar de viver. Ou para você, a hora da morte é a hora de fato de começar a viver. Para você, a hora da morte é a hora do encontro final e decisivo com o dono da minha e da tua vida. Eu encaro a morte dessa maneira, queridos. Quando eu não conhecia Cristo, eu tinha medo de morrer. Quando eu pensava na morte, eu me via ali, sempre me imaginei morrendo fartos de dias com saúde. Mas quando eu não conhecia Jesus e eu pensava na hora da morte, eu me imaginava ali numa cama, num leito, morrendo, simplesmente faltando ar, e eu tendo consciência que estava morrendo, faltando ar, e eu tinha aquilo como uma hora horrível, como a pior hora da minha vida. Mas hoje, conhecedor da palavra de Deus e certo de para onde vou, sabendo um Deus em quem tenho crido, quando eu penso na hora da minha morte, eu penso como a melhor hora, o melhor momento da minha vida. E eu não estou falando isso da boca para fora. Deus sabe que isso é verdadeiro, porque eu sei para onde eu vou, e eu sei como vai ser a hora da minha partida. Eu tenho convicção. Então é necessário que todo cristão saiba como vai ser a hora que ele vai, como se vai dar aquele momento que ele vai desencarnar, que o seu espírito vai sair desse corpo, como vai se dar, como vai ser esse momento. E a partir do momento que você tiver certeza, que você tiver convicção, não porque o pastor Luiz está falando, mas porque você entendeu na palavra de Deus
você vai perceber que vai ser a melhor hora da sua vida, vai ser o melhor momento da tua vida, e de fato você vai começar a viver. Ninguém menos que o apóstolo Paulo, de todos os heróis da fé, de todos os homens da Bíblia, ninguém menos que o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso de tal maneira que ele dizia: melhor é partir, melhor é estar com Deus, mas por causa dos que estão aqui, e por causa do Evangelho de Cristo, eu ainda sei que é necessário estar aqui, mas eu sei também que melhor é estar com Cristo. Então o apóstolo Paulo era alguém que desejava ansiosamente partir. E olha, o apóstolo Paulo era um homem, antes de conhecer Cristo, era um homem riquíssimo, era um doutor em letras, era um homem que tinha tudo, e diz a palavra de Deus que ele perdeu tudo por amor do Evangelho de Cristo. De perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido, e no final da sua trajetória, ele teve a sua cabeça decapitada pelo amor do Evangelho de Cristo, e mesmo assim ele continuava dizendo que valia a pena, que valia a pena. Ele sempre dizia nas suas cartas para a igreja que ele considerava tudo que ele tinha, que ele perdeu, ele considerava, com o que ele tem agora em Cristo Jesus, o que ele tinha ele considerava esterco. Então o apóstolo Paulo foi aquele que melhor entendeu o que era partir, o que era estar com Cristo. É óbvio, querido, que eu não me engano, que a passagem, a transição do deixar o corpo, na verdade isso aí causa uma dor, causa uma sequela no momento para aqueles que ficam. Porque nós, seres humanos, não fomos criados para sermos separados da carne, mas por causa do pecado foi necessário. Mas então há uma esperança para mim e para você, e é necessário que você tenha certeza e você tenha convicção. Quando você tem essa certeza, essa convicção, você sorri todos os dias, todos os momentos, haja o que houver, você está contente, você está firme. E quando você pensa na hora da morte, você pensa com alegria, porque você sabe que é a hora de receber a tua coroa. Então vamos ver um pouquinho como vai ser. Eu já disse que eu já preguei sobre isso em Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 4, versículo 13 em diante, 1 Tessalonicenses, mas eu não vou me deter muito ali, só vou dar uma passadinha. Eu quero falar também um pouquinho hoje de 2 Tessalonicenses. Então vamos lá. Há no meio cristão duas linhas de raciocínios, de pensamentos, na verdade três. Questão das pessoas que entendem, acham, até os teólogos divergem sobre isso, que se pergunta: você é pós-tribulacionista ou você é pré-tribulacionista? E ainda eu descobri que ainda há um outro grupo, que o pós-tribulacionista, ele acha que Cristo vai vir, todos creem que Cristo vai vir arrebatar a igreja na grande tribulação, mas o pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja de Cristo vai passar a tribulação aqui na terra, e a igreja de Cristo será levada depois da tribulação. E eu vou provar para você na Bíblia que a igreja de Cristo será levada antes da tribulação, e que Jesus ama tanto eu e você, Ele não vai deixar você passar por isso. E há aqueles como eu que acreditam que somos pré-tribulacionistas, que não vamos estar aqui no dia da grande tribulação. Eu creio nisso, vou mostrar na Bíblia para você. E há ainda aqueles que creem que Cristo levará a igreja no meio da tribulação, durante a tribulação. Primeiro aqui, essa passagem que eu li de Apocalipse, capítulo 3. Volte aí comigo, se você tiver, ou ponha na tela, eu não sei se acharam ou não as passagens, mas enfim, eu quero reler com você o versículo 10. Versículo 10 diz assim: Jesus dizendo, e ele está dizendo, preste atenção, é uma das cartas, ele está dizendo à igreja de Filadélfia.
E a igreja de Filadélfia, entre as 7 igrejas, foi considerada por Cristo a igreja irrepreensível. Cada igreja, Jesus elogiou, falou das qualidades e falou dos defeitos. E a igreja de Filadélfia, Jesus não apontou defeito, Jesus só elogiou, Jesus considerou como uma igreja irrepreensível. Ele só fez um alerta: olha, está tudo certo com a maneira de você caminhar com Deus, continua assim, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui no versículo 10 ele diz assim para a igreja: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está de vir sobre todo o mundo. Eu guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam da terra. Olha que maravilha, colocou aqui, olha: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei. Eu queria que você lesse aqui, ó, daqui para baixo comigo. Leia, igreja. Guardarei. Pare. Guardarei na hora na hora da aprovação? Da hora, né? Muito bem, era isso que eu queria chamar a sua atenção. Então Deus está dizendo o quê? Que Ele nos guardará da hora da aprovação, e não na hora da aprovação. Agora eu só queria fazer uma comparação. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, que teve o nome trocado para Sadraque. Misael, que teve o nome trocado para Mesaque. E Azarias, que teve o nome trocado para Abdenego. Vocês sabem que eles foram colocados, jogados na fornalha. Deus livrou eles? Livrou ou não? Não, mas Deus livrou ou não livrou? Agora eu pergunto: Deus livrou da fornalha ou na fornalha? Na fornalha. Acompanhe meu raciocínio. Daniel na cova dos leões, Deus livrou ele da cova dos leões ou na cova dos leões? Só queria, tem outros exemplos, eu só queria deixar esses. Eu gosto de fazer a igreja pensar, porque quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu gosto de pensar. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes o pastor Luiz sobe aqui no púlpito e prega essas coisas, você fala: quem é o pastor Luiz? Eu ouvi o pastor tal lá, que é PhD em teologia, que é não sei o quê, que é doutor e tal, e ele falou que é diferente. Só que você não para pensar, para raciocinar, você não tira as suas conclusões, e o doutor em teologia falou: está tudo certo. Só que o pastor Luiz falou: quem é o pastor Luiz? Mas eu não quero que você creia porque é o pastor Luiz que está falando, eu quero levar você a pensar. E depois de tudo que nós expormos aqui, se você virar e falar para mim: tudo bem, pastor, mas eu continuo achando que eu vou passar a tribulação aqui na terra, se eu estiver vivo. Amém. Tenho muita dó de você, paciência, mas seja feliz, se é possível. Porque, queridos, a palavra de Deus está nos informando que Deus vai nos livrar da hora. Está aqui em Apocalipse, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele vai nos livrar da hora, visto que você guardou minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. E essa provação não está falando de provação cotidiana, provação que acontece todos os dias que nós passamos. Ele está dizendo, ó, da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Amém? Agora vá comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Está aqui, eu vou acompanhar aqui que é mais fácil.
Aqui está falando sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento. E aqui a gente engloba um pouco também daquela pergunta que nós sempre fazemos. Quando eu morrer, eu vou estar imediatamente no céu? Não vou estar esperando, vou estar dormindo, não vou estar? E aqui nós vamos mostrar um pouquinho. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento, quanto aos que dormem. Está falando dos que já morreram. Para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Quem que não tem esperança? Aqueles que não têm conhecimento. Continue, por favor, 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Deixa aí, volte um pouquinho. Aqueles que só, por favor, só passem a hora que eu pedir. Aqueles que com eles dormiram. Quem dormiu com Cristo? Os que já partiram, os que não estão mais entre nós. Então está dizendo que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele trará com ele os que morreram em Cristo. 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que nós não subiremos a se encontrar com Jesus antes que os mortos se levantem, ressuscitem e subam com Jesus. 16. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta. E aí nós cantamos o louvor, né? Quero ouvir os sons do céu. Você quer de fato ouvir os sons do céu? Sons do céu que aquele louvor diz que nós entoamos aqui. Dá a impressão que até combinei, né, com o povo. Eu não combinei nada não. Ó, o som do céu que diz é isso aqui, o ressoar da trombeta, que Deus vai ordenar. Anjo, toca as trombetas que eu vou descer para buscar a minha igreja. Ao ressoar o som da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem ressuscitará primeiro? Os mortos em Cristo. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Deixa aí esse versículo. Então vamos entender, queridos. Por isso que o verso 15 diz que nós não precederemos os que morreram. Nós, os que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja, para não passar a grande tribulação aqui, ele está dizendo que os túmulos vão se abrir, os mortos ressuscitarão, subirão, e olha, essa vinda de Jesus ainda não é a segunda vinda. Ele, nesse momento, ele não descerá na terra. Ele diz a palavra de Deus que nós subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Então os túmulos nesse momento se abrem, dá os seus mortos. Agora é interessante, eu falei assim, eu fiz a pergunta: aonde estão os mortos? Que morreram, que já morreram, todos que já morreram. Estão dormindo? Não estão? Já está no céu, os que partiram com Cristo, os que não partiram estão no inferno, onde estão? Parece que há uma contradição, porque está dizendo que, no verso 16, está dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro. Para aí, pastor Luiz. Bom, resumindo, eu afirmo que os que morreram em Cristo já estão nos céus. Só que parece que há uma contradição. E os que não morreram sem Cristo já estão no inferno. Só que parece que há uma contradição, né? Porque está dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas volte um pouquinho no 16. Por favor. Pela palavra, nós os que estivermos vivos, ficaremos até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. 14. Se cremos que Jesus morreu
e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Deixa aí. Então o que temos que entender? Primeiro, a palavra de Deus está dizendo, parece que é a contradição, né, do que eu estou falando, mas não é, eu vou te explicar. A palavra de Deus está dizendo que quando Jesus vier deixar o seu trono, vier até as nuvens, parar nos ares, para buscar a igreja, ele está dizendo que os que morreram em Cristo, ele trará com ele. Então vamos entender. Ué, se os mortos morreram, estão na sepultura, como é que Jesus vai trazer com ele? Então, a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim: o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Gênesis 2,7 diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então, o que temos que entender? Quando fomos formados, nós éramos um boneco de barro. Deus nos formou e soprou o fôlego de vida. Deus soprou o seu espírito no boneco e deu a vida. Em Eclesiastes 12,7 diz que quando nós morremos, esse corpo, esse boneco de barro, volta ao pó, que ele foi feito do pó, e o espírito que Deus soprou, está dizendo que Deus recolhe, que volta a Deus. Então o que temos que entender? Se o espírito voltou para Deus, é por isso, volta lá por favor, deixa lá, Tessalonicenses. É por isso que nessa passagem em Tessalonicenses 4:14 diz que Jesus trará os mortos com ele. Porque se o espírito de quem morreu voltou para Deus, está com ele. E ele está voltando para buscar a sua igreja, então agora ele traz com ele o espírito de todos aqueles que morreram em Cristo. E aí o que temos que entender? O espírito, e outro dia nós falamos sobre isso aqui na aula de Gênesis. Você quer entender um pouco mais? Isso aqui na verdade seria estudo, querido, não uma pregação, mas Deus colocou no meu coração para passar isso para você, eu vou passar. Nós falamos sobre como somos formados. Somos formados de corpo, alma e espírito. E aí ficamos debatendo aqui o corpo é essa carcaça, e o que é alma e o que é espírito. E chegamos à conclusão, o tempo não vai permitir, mas se você quiser aprender, venha na escola bíblica. A alma e o espírito, embora são dois seres, duas pessoas, elas não se dividem, elas estão juntas. Porque a alma é o nosso intelecto, é o nosso pensamento, é as nossas emoções. E ela está junta com o espírito que Deus deu. Então não há como separar. Embora são dois, não há como separar. Então, quando nós desencarnamos, vou falar assim para ficar melhor o entendimento, a nossa alma, o nosso entendimento, nosso intelecto e o espírito que Deus deu não morre. Não morre. Então, quando Jesus voltar para buscar a igreja, Ele trará o Espírito, ele trará o Espírito que Ele deu, junto com a alma que Ele nos formou, que somos nós, que é a nossa identidade. Ou seja, Ele trará todos esses mortos que morreram com Ele. E aí, adianta um pouquinho, 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa aí. Agora vamos entender. Se Ele está dizendo que trará os mortos que morreram em Cristo com Ele, e agora aqui nesse versículo Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então eu e você precisamos entender o que vai ressuscitar. O que vai ressuscitar é o corpo. Porque a alma e o espírito não morrem nunca, está com Cristo, está consciente, está com Cristo. É o corpo que vai ressuscitar. Agora, num corpo glorioso, entenda, esse corpo morre, um corpo imperfeito, está lá, está sepultado, virou pó, porque voltou ao pó. E Deus dá uma ordem e esse corpo se refaz,
mas agora um corpo glorioso, para voltar ao seu espírito, subir nos ares e se encontrar com Deus. Já estou finalizando essa parte. Aí fala, isso, feito isso, fala, e nós, os que estivermos vivos por essa ocasião, teremos o que também? Imediatamente os corpos transformados de um corpo incorruptível para um corpo glorioso, subiremos também nos ares a se encontrar com Cristo, ou glória, e estaremos para sempre com Ele. Essa é a volta triunfante de Jesus, que vai buscar a sua igreja no dia antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento. Então eu acho que fui claro. Eu queria ainda ver com você uma passagem, Mateus 27, 51, se for possível, colocar aí na tela. Mateus 27, 51 ao 53, diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. O 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Deixa aí, isso aqui já aconteceu uma vez, querido. Por ocasião da morte de Cristo, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, os túmulos se abriram, e aí, ó, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Aí eu te pergunto, os corpos desses santos também não tinham virado pó? E a palavra de Deus está informando que foram ressuscitados. Aí você precisa entender o que vai acontecer conosco, querido, porque se nós não soubermos, ninguém quer ir para o céu. Se eu e você não souber, nós ficamos achando que ir para o céu é ficar lá de joelho 24 horas dizendo santo, 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 santo. E aí você começa a pensar, isso é cansativo, isso é chato, e se for só isso, de fato é chato mesmo. Mas não é só isso não, querido. Deus tem vida, e vida com abundância para mim e para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 7. Aleluia, glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, dia que nós vamos nos reunir, dia que nós vamos nos encontrar com Cristo, a vinda de Cristo. Verso 2: que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Deixa aí um pouquinho. Então, o dia do Senhor não chegou ainda, não chegou, porque o dia do Senhor aqui que está falando é o dia do arrebatamento, é o dia também do juízo de Deus na terra. Só que no dia que Deus for trazer o juízo aqui na terra, a igreja já vai estar levada, mas ele disse, ainda não chegou. Verso 3: não deixe que ninguém nos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Deixa aí. Então Deus está falando assim, ó, antes do arrebatamento, não se engane, virá o filho da iniquidade, ou seja, Satanás, incorporado no homem, se levantará e vai se assentar no templo lá de Israel, parecendo ser Deus, vai querer tomar o lugar de Deus. Pasme, está aqui, verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Eu vou
vou deixar vocês doidos hoje, aí do telão. Coloca para mim, depois nós vamos voltar aqui, tá? Coloca para mim Lucas, capítulo 4, verso 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Ele quem? Jesus. Como era seu costume, e levantou-se para ler. 17. Foi-lhe entregue o livro da profecia de Isaías. Abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, diante de todos. Tinham os olhos dele. Deixa aí um pouquinho. Então Jesus, ele estava na sinagoga lá dos judeus, e foi-lhe dada uma oportunidade. Ele leu a palavra do profeta Isaías. Ele disse: eu vim para pregar a remissão entre os pecadores. Então, e aí diz que ele terminou de ler, ele se assentou. E os judeus têm no templo lá uma cadeira vazia. Uma cadeira que ninguém se assenta. Essa cadeira está reservada para o Messias, que eles esperam até hoje. O Messias já veio, eles não se deram conta. E aí quando Jesus lê e se assenta, põe o 21. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a profecia de Isaías, que tá, nós não vamos ler por questão de tempo, mas o que nós lemos aí em Lucas foi profetizado por Isaías no capítulo 61, verso 1 e 2. Depois você pode ler na sua casa. Aí quando Jesus se assenta na cadeira, ele diz: hoje se cumpriu a profecia. Ou seja, ele disse para Israel: eu sou Deus. Ficaram loucas. Aí foi onde começaram a perseguir ele. Foi aonde crucificaram ele. Falou: esse cara é louco, ele está se colocando em lugar de Deus. Volte lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Então você percebe que tudo está ligado. Segunda Tessalonicenses 2, verso 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar sobre essas coisas? Até aí. Então Jesus agora, ele está dando instrução aos seus discípulos antes de ser crucificado, e ele dizendo de tudo que ia acontecer. E ele fala: vocês não se lembram que eu já dei instrução, que eu já falei sobre isso, que eu estive no templo, na sinagoga de Israel, eu li sobre o profeta Isaías, e eu me assentei na cadeira que está reservada para mim, mas eles não sabem que é para mim, que sou eu. E eu disse que estava cumprida as escrituras, verso 6. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Aí Jesus fala: vocês sabem o que está detendo, vocês sabem o porquê a igreja ainda não foi levada. Aí por dois motivos. Primeiro, porque Jesus ainda precisava cumprir ali o que ele veio cumprir, que era para morrer pelos pecadores. Mas ele estava falando num tempo futuro também, que ele sabia que ele já ia partir, e tinha que ficar num tempo futuro essa palavra de Deus. E ele está dizendo: vocês sabem porque eu não voltei ainda. Verso 7. Vocês sabem que detém. A verdade é que o mistério da iniquidade, ou seja, Satanás, já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu pergunto para a igreja: por que Jesus não voltou ainda? Quem que está detendo que o império de Satanás seja instaurado aqui na terra? Que o Apocalipse de fato
seja consumado aqui na terra. Quem que está impedindo? Coloca para mim, Evangelho de João 14:6. Respondendo Jesus: eu sou o caminho. Não, 14:16, desculpa. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou outra versão diz consolador, para estar com vocês para sempre. Pedirei outro conselheiro para estar com vocês por algum tempo? Por algum tempo, igreja? Para sempre, né? Que o próprio Deus diz lá, que o que está detendo que o Apocalipse aconteça é o Espírito Santo de Deus. E aí, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, é necessário que ele seja afastado. Ou seja, para que Satanás instale seu império aqui na terra por algum tempo, é necessário que o Espírito Santo de Deus seja retirado da terra. Então é necessário que a igreja seja tirada, seja arrebatada. É necessário que o Espírito Santo seja afastado. E não é o pastor Luiz que está dizendo, é a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. O que detém precisa ser afastado. O que detém que Satanás instaure o Apocalipse aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. O que detém precisa ser afastado. E por que eu coloquei essa passagem de João? Para provar para vocês que a igreja não vai passar a tribulação aqui na terra. Jesus dizendo: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar para sempre com vocês. Agora eu pergunto, Jesus mentiu? Jesus mente? Não. Ele está dizendo que o Espírito Santo que ele enviaria depois da sua morte, que se cumpriu lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, ele dá orientação também antes dele partir. Ele diz: fiquem na cidade de Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele diz que todos foram cheios. Ele diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: todos vocês serão cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 1 a 4, ele diz que, a palavra de Deus diz que quando todos estavam reunidos, por ocasião do Pentecostes, diz que veio um vento impetuoso, e de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Então, até então, o Espírito Santo nunca habitava no ser humano. As pessoas, reis da época, os profetas da época, ora por vez, eram tomados pelo Espírito Santo. Mas era algo que o Espírito Santo, na antiga aliança, se apossava da pessoa e depois saía. E aqui Jesus está prometendo: vocês serão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nunca mais sairão de vocês. O Espírito Santo de Deus habitará em vocês e fará morada em vocês. E aqui ele diz em João 4:14, ele diz, João 4:16, ele diz: o Espírito Santo que eu rogarei ao meu Pai, e Ele enviará, estará para sempre com vocês. Agora, preste atenção nisso, que às vezes nós lemos a palavra de Deus e não prestamos atenção. Como é que a igreja pode ficar aqui para passar a tribulação, né, pastora? Para passar a tribulação, eu estou brincando com a pastora, que a gente conversa muito sobre essas teses. A pastora gosta muito, eu também. Como é que a igreja de Cristo pode ficar aqui para passar a grande tribulação, se o próprio Jesus está dizendo que para o Apocalipse ser instalado é necessário que o Espírito Santo seja retirado da terra? E ao mesmo tempo Deus diz que o Espírito Santo estará para sempre conosco. Então entenda,
Ele está dizendo para sempre. Ele está dizendo que o Espírito Santo nunca vai se separar de mim e de você. Então logo, se o Espírito Santo em algum momento vai deixar a terra, a sua igreja tem que deixar também. Aleluia. A sua igreja tem que subir. É impossível a igreja de Cristo ficar aqui na terra para passar essa tribulação. Sabe por quê, queridos? Isso aqui é estudo de anos. Sabe por quê? Eu passei anos ouvindo isso, ouvindo teólogo daqui, teólogo dali, e eu nunca, até eu ter um entendimento sobre isso, eu mesmo sem entender, eu não aceitava. Eu falei, não é possível. Deus me ama tanto, Deus ama tanto a sua igreja, Deus morreu pela igreja. Ele fala que Ele amou a igreja de tal maneira que Ele se doou pela igreja, que Ele morreu pela igreja. Agora como que pode? Satanás vai estar lá por algum tempo, o seu império aqui na terra, e Jesus vai ficar de braços cruzados lá do céu olhando. Como que se divertindo aí, meus filhos, sofre mais um pouquinho. Eu quero ver se vocês têm fé mesmo. Depois eu busco vocês. Jesus nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque nenhum de nós suportaríamos isso, e Ele sabe. Ele sabe que a igreja de Cristo não suportaria isso. Eu quero ver buscar a sua igreja. Aí você vai falar assim, pastor Luiz, mas a palavra de Deus diz também que os que negaram Cristo, os que não aceitaram Jesus, e que quando Satanás estiver reinando aqui, vai ter um sinal na testa, e não vai poder comprar, e não vai poder negociar, e se não aceitarem a marca, serão mortos. E se aceitar, estarão perdidos, sim, a palavra de Deus diz. Mas ainda é possível que alguns se salvem, sim. Um ou outro, pouquíssimo, queridos, mas não queira correr esse risco, não queira, porque imagine, hoje, se nós não somos obrigados a nada, nós não somos constrangidos a nada. E você tem um exemplo aí, quando começou essa questão do Covid-19, a perseguição à igreja. Vamos falar a verdade. A maioria da igreja de Cristo se escondeu. Porque se abrir a igreja vai ser preso, porque se isso aqui. E aqui uma questão não é essa, eu não estou debatendo se devíamos abrir, se não devíamos. Não é isso que eu estou falando. Desrespeitar a autoridade ou não. Mas a questão é que nós ficamos com medo. Agora imagine, Satanás aqui, incorporado num corpo humano, com a arma na sua cabeça, ou nega-se Jesus ou morre. Você nega, querido. Eu nego. Então por isso que Ele vai me levar, porque Ele sabe das minhas limitações. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu, igreja? Eu espero que você tenha entendido. Volta para mim, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Eu já estou finalizando. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Santo, santo é o Senhor. 14, por favor. Deixa eu cantar. O 15. O 16. Pois dada a ordem, eu quero finalizar aqui. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Queridos, não fique com medo não fique pensando na grande tribulação, porque eu e você não vamos estar aqui. Toda vez que você pensar na hora da sua partida, quer seja o encontro com Jesus,
quer seja pela hora da morte, ou quer seja pelo arrebatamento da igreja, tem em mente o que o pastor Luiz tem. Tem em mente o que Jesus nos ensinou aqui na sua palavra. E é por isso que eu quis explicar para você o que acontece com os mortos. Aonde estão? Não estão os mortos em Cristo, já estão com Jesus lá em espírito, gozando das delícias dos céus. E a hora, diz a palavra de Deus, que a hora, imagine então, eu sempre imagino dessas duas maneiras. Eu me imagino eu morrendo, eu tendo consciência ali, fartos de dia no meu leito, aconselhando a minha filha e os meus netos que eu vou ter, a minha esposa, porque ela vai ficar para chorar minha morte, eu não vou chorar a morte dela. Eu me imagino, mas eu me imagino assim mesmo, querido. Eu me imagino fartos de dia, e eu sentindo que eu estou partindo, começando a faltar o ar. Nesse exato momento, eu creio firmemente nisso que eu estou falando para vocês. No mesmo momento que começa a me faltar o ar, começa a me abrir os olhos espirituais, e eu começo a ver o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. Dado a ordem, ao ressoar da trombeta, o Senhor Jesus descerá com alaridos e sons, fazendo festa. Nesse momento, Jesus diz aos anjos: toca as trombetas, que eu estou buscando, eu estou indo lá na terra para buscar o meu filho Luiz, e eu vou buscar ele fazendo festa. Ah, Deus, tu me amas demais. Eu sempre digo para Deus, quando eu medito nisso: Deus, já não bastava me buscar, vem me buscar fazendo festa. Vem me buscar fazendo festa. O Senhor é lindo, Deus. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo, Deus. Isso é por ocasião da minha e da tua morte. Mas se porventura estivermos vivos e Jesus voltar para buscar a igreja, Ele diz que Ele nos livrará da tribulação, da hora da angústia. Então não temos que nos preocupar, estamos nas mãos de Deus, e se estamos na mão de Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle da minha e da tua vida. E eu finalizo aqui dizendo: o dia do Senhor é o domingo, porque Ele ressuscitou no domingo. Mas o domingo que eu quero dizer não é essa nomenclatura dos dias da semana. Eu quero dizer que para o cristão todos os dias é domingo. E haja o que houver, sempre haverá um domingo para aquele que serve a Deus. Amém? Pastor Éder, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Bom dia, paz seja convosco. Você pode ficar de pé, por favor? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte do justo, mas o Senhor se entristece quando aquele que não conhece a palavra parte, aquele que um dia esteve com Ele e por algum motivo se afastou dele. E nós possamos estar firmados no Senhor. Nós sabemos o dia e a hora que nós vamos partir, mas nós temos uma certeza: que Ele virá, ou nós partiremos. Isso vai acontecer.